Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindo à nossa live da manhã, o nosso projeto Sementes do Sucesso. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Se você estiver me escutando aí, aperta aqui o coraçãozinho para eu saber que meu áudio tá chegando ok, tá chegando bacana, para saber se tá tudo certo, tudo tranquilo aí com vocês, tá bom? Bom dia, vamos chegando. Ótimo. Então tá bom. Se quiser também aproveitar, sei que tá cedo da manhã, mas se quiser aí compartilhar com alguém essa live, aproveita, porque nós vamos continuar falando sobre os processos de condicionamentos neuroassociativos, né? Lembrando que ontem nós começamos esse trabalhar, a falar especificamente desse condicionamento. São 6 passos, nós falamos de 2, tá? E é muito importante, gente, que vocês, se você ainda não reviu o episódio de ontem, ele já está lá no YouTube, certo? É importante que você reveja, porque esses padrões de recondicionamento, digamos assim, do neuroassociativo, ele vai moldar todo o nosso projeto, né? Durante todo o nosso projeto, eu vou em alguns momentos dizer, volta lá e faz o passo 1, faz o passo 2, faz o passo 3, entendeu? Então é importante que você, primeiro que você pratique esses processos, né? Porque eles são poderosos, realmente muda. Para você ter ideia, vou te dar um exemplo. Hoje de manhã, agora, já de manhã, assim que eu acordei, eu olhei meu WhatsApp, eu recebi uma mensagem que mudou o meu padrão emocional, né? Então, automaticamente, eu já fiz esse passo que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, e já mudou, já tô outra pessoa, tá? Então, assim, é muito importante que você leve isso como um estilo de vida, como uma forma de você fazer realmente a coisa do jeito que tem que ser, tá? Então, nós falamos de 2 passos ontem, né? E nós vamos falar hoje sobre um outro passo também que é muito importante, certo? Que é o passo 3, que é interrompa o seu padrão limitador. E o que é você interromper o seu padrão limitador? Bem, você interromper o seu padrão limitador é você buscar, de alguma maneira, fazer ou mudar aquele comportamento que te leva à dor, certo? Então, se você fuma, vamos supor, você fuma e esse padrão, você associa esse fumo ao prazer. Se você associa que fumar é prazeroso para você, a nossa mente, ela sempre tende a ir para onde? Para onde tem prazer. Então, ela sempre vai fumar, ela sempre vai buscar que você fume, né? Então, uma das formas de você fazer isso é o quê? Você tem que interromper esse padrão. Você tem que mudar suas atitudes, você tem que mudar os seus hábitos. E se isso for ligado a sentimentos também. Então, por exemplo, você está passando por um problema, vamos supor, e você pensa numa situação, e essa situação te traz um mal-estar, tu fica cabisbaixo, tu fica triste, etc. O que é que acontece? Automaticamente você também vai sentir uma determinada emoção. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que mudar interromper esse padrão limitador, certo? E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Existe uma técnica em programação neurolinguística que ela funciona com base nas imagens, certo? Então, o que é que acontece? A nossa mente, ela funciona basicamente como imagens. Ela é como se fosse uma televisão. O que é uma televisão? A televisão, ela vai colocando várias imagens em microsegundos. Essas imagens são uma posterior à outra e você imagina, por exemplo, que a pessoa está andando, que a pessoa está correndo, certo? Então, só que a sobreposição dessas imagens, elas são tão rápidas que você não percebe que são imagens. Você tem a sensação de que há um movimento, certo? Então, isso é a base fundamental de uma TV, enfim, tá? E a nossa mente também é assim.
Tudo que você pensa, age, sente, ela no fundo pode ser expressado por uma imagem. Se eu pedir para você fechar seus olhos, certo? E você imaginar a emoção que você está sentindo, você com certeza vai expressar isso através de uma imagem, certo? E essa imagem, imagine realmente uma imagem, uma foto, vamos supor, uma foto num computador, quando você vê. Aquela foto, ela tem uma série de características. A foto, ela é grande ou é pequena. A foto, ela tem brilho ou não tem. A foto, ela tem cor ou não tem. A foto, ela você pode estar dentro da foto ou você pode estar fora da foto, o que a gente chama de associado ou dissociado. Ou seja, existe uma série de características daquela foto, certo? Quando você olha para aquela foto, existe uma série de características dela. Beleza. Isso também acontece com você. Quando eu peço para você fechar os olhos, então vamos supor, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Então vamos fazer o seguinte, como dá para você me escutar, então você pode fechar os olhos. Então feche os olhos, certo? E imagine algo que está te incomodando agora. Vamos supor, você recebeu uma palavra de alguém, uma injustiça, uma pessoa te criticou e aquilo te doeu, vamos supor, certo? Então feche os olhos e imagina essa imagem, certo? Vou dar uns segundinhos aí. Isso. Então você imaginou, certo? Provavelmente essa imagem, ela vai ter características dentro da sua mente. Se você quiser se manter com os olhos fechados, não tem problema, tá? Beleza. Essa imagem, ela tem características diferentes, certo? Tudo bem. A imagem, do jeito que ela está aí na sua mente agora, ela está eliciando uma emoção, certo? Provavelmente, se você pensou nesse momento, agora, era uma emoção ruim em você. Então, que tal se você, de repente, transformar isso para uma cena, para um filmezinho, certo? Imagine a pessoa falando isso com você. Ela está falando, e você imagina essa cena. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai colocar essa cena de trás para frente. Você vai imaginar a pessoa engolindo essas palavras que ela falou para você, de trás para frente. Então ela vai voltando para trás, as imagens vão entrando dentro da boca dela e você vai fazendo isso, certo? Aproveite também para colocar uma orelha de burro nessa pessoa e diminuir essa pessoa dentro da sua imagem, certo? Então faça isso. Volta a cena, ou seja, a pessoa engolindo as palavras, andando para trás, engolindo as palavras, você diminui a imagem dessa pessoa, certo? E automaticamente você coloca uma orelha de burro nela. Essa técnica que eu acabei de explicar para vocês, provavelmente a emoção que se você fez exatamente como eu estou falando, ou fez alguma coisa semelhante, provavelmente a emoção que você estava sentindo, ela diminuiu, certo? Por que ela diminuiu? Porque todas as sensações que você sente, ela está vinculada à forma como você projeta isso dentro da sua mente, certo? A forma como você cria isso dentro da sua mente. E como você cria aquilo dentro da sua mente, aquela emoção, aquela imagem, ela gera uma emoção. Só que a nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Todas as nossas lives que eu venho falando, tudo que eu venho projetando para vocês é que eu digo que a gente cria a nossa realidade. Então, a partir do momento que você muda as características dessa imagem, você vai estar mudando a sua realidade dentro da sua mente. E mudando essa realidade dentro da sua mente, a sua emoção também muda. Então, uma das formas de você fazer isso, de interromper esse padrão limitador, é usando essa técnica, tá? Você pode fazer o que você quiser com essa imagem. O que é que vai definir o teu grau de sentimento com essa imagem? O grau de humor que você vai colocar nela, certo? E o que você vai fazer isso repetidas vezes. Você pode riscar o rosto da pessoa, você pode colocar a imagem em preto e branco, você pode diminuir, você pode fazer o que você quiser. Você está colocando isso na sua mente, tá? Então, à medida que você transforma aquela situação em uma imagem, e essa imagem você distorce
né? Isso é um padrão de distorção que nós estamos fazendo. A partir do momento que você distorce essa imagem, você consegue mudar as emoções. Isso, gente, é um padrão muito poderoso, tá? É uma das técnicas mais poderosas que existe dentro da programação neurolinguística, é você fazer um padrão de distorções de imagem, certo? Então, faça pelo menos isso umas 10 a 12 vezes. Quanto mais você fizer, mais forte isso vai ficar dentro da sua mente. E tem mais, quanto mais rápido você voltar à cena, melhor, certo? A nossa mente, ela trabalha com imagens e rápidas. Então, quanto mais você voltar essa imagem de maneira rápida, distorcendo ela, modificando as características delas, mais rapidamente você vai conseguir que essa emoção que você tenha também mude. Certo? Então, esse é o passo 3 do processo de recondicionamento. Interrompa o seu padrão limitador. E para interromper esse padrão limitador, você vai fazer o quê? Você vai colocar essa situação em uma cena ou em uma imagem, né? Que é o que pode acontecer. E aí você vai automaticamente mudando as emoções que você está sentindo. Certo? Beleza. Quando você faz isso, tá? Você está mudando aqueles teus padrões e aí você tem que ir para o quarto passo. Que é o quarto passo? Você vai ter que criar uma alternativa fortalecedora. Então, por exemplo, quando você, vamos falar do fumo, quando você tira o cigarro de alguém, se essa pessoa ela que tiver uma consciência, tá? Ela vai sentir meio que um vazio. Certo? Eu estou falando de cigarro como um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Vamos supor que a pessoa ela se alimente de muito carboidrato. Se você tirar bruscamente aquele carboidrato, o que é que vai acontecer? Ela vai transformar isso e vai sentir um vazio. Vai faltar alguma coisa para ela. Nesse momento, se ela não tiver esse quarto passo que eu vou explicar para vocês, ela tende a voltar. Então, ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo um condicionamento, né? Associa aquele antigo. Lembra dos 3 primeiros passos? Então, primeiro, aquele tem que ter a alavanca, né? Lembra da alavanca? Eu tenho que ter aquela alavanca que faz com que eu saia do comportamento antigo para o comportamento novo, certo? Isso é o passo 2. O passo 3 a gente acabou de aprender, que é para interromper os nossos padrões limitadores, mudando as características daquela cena ou daquela imagem. E agora o passo 4 é o quê? Crie uma alternativa fortalecedora. Ou seja, crie um comportamento, crie um hábito ou um pensamento que possa substituir aquele que você deixou, certo? E que ele te leve, te agregue mais em direção ao teu objetivo. Então vamos supor, se você deixou de fumar, você conseguiu associar o fumo a um câncer, por exemplo, que é uma dor, tua mente já vai repugnar aquilo. Beleza, mas em determinados momentos você vai sentir falta, porque faz parte do processo. Tá? Nesse momento você tem que ter algum hábito que substitua aquele primeiro que você deixou. Por quê? Porque só substituindo é que você vai conseguir ainda mais transformar isso de uma maneira ainda mais poderosa, certo? Por que que isso acontece? Porque a tua mente ela precisa se condicionar novamente em outra situação para que você realmente prossiga, para que você realmente se permaneça naquele processo. Lembra que o nome, tudo que eu estou falando aqui é um processo. Você vai precisar fazer repetidas vezes para que você vá recondicionando a tua mente dentro daquele processo que você deseja. Então, neste momento, você vai precisar buscar alguma coisa que você goste, que você tenha disponibilidade de fazer. Às vezes a pessoa diz, Roberto, eu quero substituir o meu comportamento por jogar tênis. Mas você já jogou tênis alguma vez? Não. Você tem disponibilidade para jogar tênis? Não. Você pretende? Não. Ou seja, a pessoa ficou no desejo, ela não substituiu, ela quis substituir. Então, substitua por coisas exequíveis,
Coisas que realmente você pode fazer para que você substitua naqueles momentos o comportamento antigo e você consiga interromper os padrões. Porque o que a gente quer, depois que a gente interrompe esses padrões, né, a gente quer substituir isso de uma maneira onde você não tenha mais nenhum tipo de vínculo com o padrão comportamental anterior. Se tiver algum tipo de vínculo, o passo 2 ele quebra. Por quê? Porque ele vai estar associado àquela alavanca, lembra? Ele vai estar associado isso ao quê? A uma grande força e fonte de dor. E como a nossa mente não quer ir e nem ter fonte de dor, o que é que a gente faz? A gente, sai fora, entendeu? A gente elenca isso de uma maneira diferente. Então esses são os dois outros padrões de forma de um recondicionamento neuroassociativo, tá? Qual a tarefinha de hoje? O que é que você vai fazer? Eu quero que você treine bastante o passo 3, tá? Por quê? Porque o passo 3 ele é muito poderoso. Não subestime, gente, o passo 3. Não subestime. Se eu pudesse dizer para vocês, Roberto, de todas as tuas lives que tu fez até hoje no projeto Sementes do Sucesso, se tu tivesse que escolher uma para eu ter que aprender, qual seria? Seria essa que eu ensinei hoje do passo 3. Por quê? Porque primeiro, além de ser poderoso, certo? Ele é profundo e instantâneo. A partir do momento que você muda as características dessa cena ou dessa imagem, a tua emoção, ela muda na hora. Na hora, não vai demorar, não vai... Não, por quê? Porque o que acontece é o seguinte, a tua emoção, ela está associada àquela cena com aquelas características que tu tá criando. No momento que você muda aquela realidade, muda aquilo lá, o que é que acontece? Você mudou a tua realidade aqui dentro. E quando você mudou a tua realidade aqui dentro, o que é que aconteceu? Automaticamente, certo? Automaticamente você conseguiu mudar a sua realidade. E as emoções vão juntas nessa, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, você vai, durante todo o dia de hoje, todo momento que você lembrar da live, coloca aí um despertadorzinho aí no teu celular de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para que você lembre, né, desse padrão e você mude, você treine, faça isso. Se você não aprendeu ainda, volta aqui na live depois, agora quando a gente finalizar, vê eu explicando de novo, porque realmente esse passo é muito poderoso, tá bom? E amanhã a gente continua nos 2 últimos passos do recondicionamento neuroassociativo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Isso é o que eu faço, já fiz hoje pela manhã o passo 3, tá? Vou continuar fazendo aqui porque eu vou precisar dentro desse processo que eu recebi aqui. Então, é algo que você pode estar fazendo toda hora, dentro do carro, quando você vai, enfim, tá tomando banho, você pode estar voltando essa imagem, pode estar fazendo isso o tempo todo. E quanto mais rápido e com mais repetições tiver, mais forte vai se tornar esse novo padrão dentro de você, tá bom? Então, um grande abraço e tchau!